Bom, estamos aqui no canal Vida em Treinamento, no nosso quadro Profissão Qual é a Sua? E hoje a gente recebe a Bia Nonato, que ela faz graduação em música. E ela vai contar pra gente o que é fazer uma graduação em música, para que serve, como é. E é um mundo, a própria graduação já é um mundo bem diferente das demais graduações. Bem-vinda, Bia! Opa, muito obrigada. Prazer te receber aqui. Conta pra gente um pouco desse universo que é a graduação em música. Como você pensou em fazer e o que você se preparou? Como você se preparou para chegar lá? Então, a graduação em música ela vai ser diferente de muitas outras áreas. A faculdade de medicina, por exemplo, só para dar um parâmetro, né? Você vai chegar na faculdade de medicina, qualquer uma que você entrar, o curso vai ser muito similar. Quando você vai fazer a faculdade de música, não vai ser tanto assim. Cada faculdade vai ter sua área específica, a sua especialização específica dentro da música, que é uma coisa muito grande, né? Um contexto muito enorme. Então, você tem algumas carreiras que você pode começar para estudar música. Novamente, temos que lembrar que o músico também pode não estudar. Tá, Existe essa sim. possibilidade. Mas eu peço que vocês estudem, porque melhora bastante. Mas você pode estudar o conservatório, que vai ser um curso às vezes de até 11 anos para você aprender um instrumento em específico. Você vai sair lá também musicista. E você tem até às vezes um certificado internacionalmente reconhecido. Mas são 11 anos muitas vezes. A faculdade, São 4 anos. 4, e para regência e composição são 5 anos. Porque são Ok. cursos um pouco mais difíceis, né? E para quando Então, você entra na música, você fala, ah, eu vou fazer música. O que que você tem que procurar? É uma faculdade, é uma graduação para qualquer um que quer fazer música, ou a gente já tem que ir com um pré-requisito e pensando qual a área da música a gente quer? a gente precisa ir com pré-requisitos e já sabendo muito bem o que a gente vai querer estudar. Sempre. Porque, como eu falei, dependendo da faculdade você vai ter coisas diferentes que você vão ter que fazer. E você precisa ter o básico da teoria musical na sua cabeça, tá bom, galera? Você precisa saber ler, você precisa saber um pouquinho sobre harmonia para poder fazer a prova. E você vai precisar passar nessa prova específica de música para você entrar na faculdade de música. Quer dizer, Também além tem a dos prova conhecimentos. prática. Ah, tem a prova prática, Tem a prova que prática é, que é também. da teoria musical. É prática Que da é teoria musical. isso. Aí ela vai ser uma. Isso vai também depender da faculdade. Então, a prova prática da minha faculdade era você tocar um standard de jazz para eles. E Só que tocar o quê? onde Em qualquer instrumento? qualquer instrumento. Você, quando entrar na faculdade, você escolhe um instrumento específico ou você escolhe composição regência, mas você sempre vai ter um instrumento que você vai ter que tocar lá na hora. As pessoas que vão fazer composição e regência normalmente vão tocar o piano e Que a é o galera de clássico. regência. É. E a galera de regência vai ter que também reger uma partitura. Então, existem várias coisas que vocês vão ter que saber sobre o curso exato que você quer para conseguir entrar na faculdade já, porque é um curso que vai pedir muito de você. Ele vai querer que você cresça muito rápido. Então, você precisa ter algumas coisas sólidas já para você entrar na faculdade. Então, o básico é saber teoria musical, não é ser formado em teoria musical, mas ter a base de teoria e harmonia, que Uhum, ali às vezes você estuda teoria, mas não estuda harmonia, né? Então, saber isso. que precisa dos dois. Uhum. E saber um instrumento que não precisa tocar muito, mas que saiba executar alguma partitura naquele instrumento. Isso é o Normalmente você. básico. Normalmente é o Isso. básico para começar a Uhum. pensar em fazer faculdade de música. Isso. Até quando você pensa em, por exemplo, entrar em outras faculdades, também existe esse pré-requisito. É que ele é muito cumprido dentro das escolas. Então você precisa saber ler para fazer faculdade de biologia. Você precisa saber o básico de biologia para entrar em biologia. É só que em música a gente não estuda tanto isso na escola. Não é todo mundo que vai ter essa base. Sim. Por isso existem os preparatórios de música, tá? Para você entrar na faculdade, É para como se você fosse conseguir. um pré-vestibular,
Mas um pré-vestibular específico para música. Específico para música. E dependendo de qual curso você vai fazer para esse pré-vestibular, você consegue aprender desde o básico do básico, desde as pessoas que não sabem ler, que não sabem nem onde fica o dó na partitura. Você pode chegar lá e você vai sair, talvez depois de um ano, dependendo do curso, Ah, sabendo ler, sabendo o que você precisa fazer dentro das provas para você conseguir passar. E muitas ah, faculdades já oferecem esse cursinho, né? legal. Tem faculdade que oferece o cursinho, que é é um preparatório para a própria faculdade que ela vai ingressar, que ela Isso, vai oferecer. Ah, interessante. isso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma banda e toco ali uma guitarra, um violão, alguma coisa mais de ouvido, e Uhum, quero melhorar, quero fazer uma faculdade de música ou de regência ou de composição, vale a uhum, pena fazer esse cursinho, porque aí a gente, né, vai saber o que precisa e entrar melhor. E entrar, né? Senão nem entra. uhum. Não basta Não, nem saber de entra. ouvido, porque nem entra. Nossa, É, essa é uma bela dica, porque acho que poucos sabem, né, que sim. tem tudo isso. Eu conheço muitos instrumentistas que são fantásticos, mas é tudo de ouvido. E para a faculdade, como eu falei assim, a gente estava conversando até sobre as minhas disciplinas, a minha faculdade, que prega ser uma faculdade muito prática, ela tem 4 disciplinas das 7 que são apenas teóricas, que vão falar apenas sobre teoria. Então você precisa ter uma base para você conseguir entrar nessas aulas sem ficar completamente perdido, Perdido. conseguir conseguir olhar a partitura que o seu professor de instrumento vai te dar e até conseguir tocar lá. Você não precisa ser super fluente, perfeito em leitura. Você vai melhorando isso aos poucos. A faculdade ajuda você a construir, mas você tem que estar num nível básico. E como é a prática? Você fez o segmento, qual o segmento que você fez? Está Eu fazendo? estou, eu estou cursando canto performance, é o que eu estou cursando. A minha faculdade oferece também composição dentro dos instrumentos, mas eu acho que eu vou ir para performance. Normalmente você vai escolher isso no segundo ano, passando para o terceiro, que Tá. são os anos que as matérias vão mudar mais entre um e outro. E isso vai também ser muito Da diferente para cada faculdade. faculdade. A faculdade, por exemplo, posso dar o exemplo da Unicamp. A Unicamp você já entra escolhendo o que você quer. Já falando, ó, isso aqui eu vou querer fazer composição. E a Unicamp tem outra coisa, galera. Vocês têm que passar no vestibular normal também. Sim. Não é Além só de saber música, tem que saber matemática, história, geografia, tudo isso. que está pedindo. A nota de corte é bem baixo, mas vocês precisam saber as coisas. Também precisa passar pelo menos na de corte ali, na nota de corte. É, Então a sim. gente tem o canto e performance, tem a regência é bem global, né? Pega assim, é bem abrangente, diríamos, Sim, né? sim, Reger uma orquestra, saber ler partitura de vários instrumentos, porque sim. cada instrumento tem a sua partitura, né? Existem até instrumentos que vão estar escrito uma coisa, só que ele vai estar colocando outra, então você tem que saber tudo isso. É muito difícil regência, por isso são 5 anos. É, e além de tudo, juntar todas essas partituras no grupo, né? Uhum. Juntar num grupo. Então, o regente realmente eu tiro o chapéu porque tem que saber muito de música, tem que gostar muito, 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 muito de música. E a gente tem também de instrumentos, assim, eu posso fazer faculdade de música direcionado para música popular brasileira ou Pode. só violão. Então, normalmente o que vai acontecer é assim: a faculdade vai ter estabelecido certos cursos. Eu vou dar o da Unicamp, porque o da Unicamp é o que mais é, talvez, Falar. abrangente nesse sentido. Ele pega bastante. Ele tem o curso erudito de música clássica e o curso erudito de música popular. É. Dentro disso, ele vai ter os instrumentos e composição para popular, que no Brasil a gente não tem muito regência. Na verdade, a composição já é muito difícil você achar composição popular aqui no Brasil. Isso é um pouco mais fácil em outros países, onde você vai achar cursos como songwriter e etc. Mas se você quer, por exemplo, fazer violão,
focando mais no lado performance, você vai procurar uma faculdade que te deixa fazer isso. E aí você vai entrar nessa tal dessa faculdade. É um pouco difícil, mas Nossa, você vai é bem conseguir. repartido, né? Quer dizer, Bem se não faz repartido. regência, que é abrangente, os Uhum. demais são bem repartidos. Então é interessante, quem tiver interesse em fazer música, procurar bem a faculdade, se é aquela faculdade, encaixa com os seus desejos, né? Porque às vezes Uhum. entra numa faculdade de música porque ela tem nome, porque ela é famosa ou coisa parecida e chega lá não é o que queria, né? Fica uma Exato. frustração, fala, poxa, só que eu queria compor popular e de repente eu só Uhum. estou estudando clássico. Claro que se aproveita, mas Claro. vai de repente ter conhecimento de umas matérias ou de um ritmo que naquele momento não queria, Isso. né? E pode dar É. frustrações porque já queria estar Uhum. ali praticando dentro da sua área. E você fazendo canto e performance, como é a prática? Então, assim, é todo. A maior parte das pessoas dentro da faculdade vão ter essas 4 teóricas que eu estava falando para você. Vai ser tecnologia da música, onde a gente vai aprender. Já a minha faculdade já é bem progressiva, então ela já ensina bastante sobre sintetizadores e Ai, que como usar legal! softwares. É muito Moderníssima. legal, super moderna. Ela tem convênio com a Berkeley, ela é uma Berkeley Aham, Partner, então ela aham, já tem um foco um pouco mais para frente. Você aham. nunca vai aprender isso, provavelmente, numa USP, que é mais na Clássica. caixinha. Mas até pode ter na aula de. Mas não vai ter uma aula especificamente só para isso, tá bom? Aham, Aí vai ter harmonia popular e tradicional, que são duas coisas até bem diferentes, né? Então a tradicional vai falar mais sobre a área do clássico, sobre como começaram a criar esse tipo de harmonia. E aí tem a harmonia popular, que vai ser, você vai aprender os sons, como que a gente cria esses sons, esses movimentos harmônicos que são muito usados na harmonia popular. E aí, por último, tem a história da música, que é a dor de todo mundo que faz faculdade de ninguém quer música. estudar isso. Todo mundo, porque é muita coisa. Por semestre, esse ano inteiro, por exemplo, a gente pegou desde assim, da tipo, a Grécia Antiga, agora a gente está chegando no século XX. A gente falou sobre muita coisa, é muita matéria. É um pouco da dor da existência do músico na faculdade, É, a, porque a acho que história da ninguém música. quer ir para estudar música e estudar história, né? Por mais que seja É história, né? Não quer ali ficar se dedicando à história da música, né? isso. É super importante, Sim. mas é um pouco difícil do músico pegar isso na cabeça dele. A minha faculdade, que é uma faculdade mais prática, vai ter 3 aulas que vão ser mais práticas. Uma Aham. delas vai ser percepção, que é mais teórica, porque a gente está falando sobre leitura à primeira vista, então o solfejo. Então você pegar uma partitura e você olhar, falar do, ré, mi, fá, sol, e conseguir cantar essa partitura. Oh meu Deus, tá fazendo muito barulho. Não, tá ótimo, tá bom, tá bom. Conseguir pegar essas partituras e cantar sem precisar de um instrumento. É você com você mesmo ali. E escutar certas coisas e saber quais notas que são, o que, que você está ouvindo. É para você aguçar o teu ouvido. Os americanos chamam de ear training isso. Então você vai conseguir entender teoricamente o que, que teu ouvido está fazendo. Aí tem a prática de banda, que é uma coisa que a minha faculdade é super feliz em ter, né? Que é a gente toca mesmo com pessoas do nosso nível e tem vários estilos diferentes. Então, semestre passado eu fiz R&B, esse semestre eu estou fazendo música popular brasileira, semestre Essa que vem eu parte, toco essa jazz. prática é gostosa, deve ser gostosa. Opa, é uma delícia. Parte mais legal. Tá sendo um Aham. pouco difícil agora durante a pandemia, É, né? juntar todo mundo. Mas a gente tá tendo, no final a gente tá fazendo cada um o nosso vídeo separado, né? E aí a Aham. gente vai meio que juntando de vez em quando. Mas isso é uma das coisas que a minha faculdade prega muito, que é diferente. Não é toda a faculdade que vai ter prática de banda para você aprender. Então isso é outra coisa que você tem que olhar. Olha o currículo, olha o que você vai aprender. Então sempre vão ter o repertório da faculdade. Dá uma olhada no repertório, escuta o repertório, vê se você gosta, vê se não gosta.
Isso vai Tá, ajudar boa você dica bastante no essa. futuro. Porque foi assim que eu escolhi entre fazer o Unicamp e fazer essa minha faculdade, escutando o repertório. Quando eu percebi que a faculdade lá só fazia coisas de música Mas, popular brasileira, aham. eu acabei escolhendo essa minha, que tem bastante coisa prática. E a última aula prática vai ser uma aula de instrumento, que todas vão ter, tipo, todos os instrumentos vão ter, na minha, no mínimo. Não é toda a faculdade que vai ter isso novamente. Às vezes você vai precisar contratar um professor de instrumento também. A minha faculdade implementou porque tinha muita gente que tinha dificuldade de passar de ano e de progredir com o instrumento. Então, eles implementaram essa aula de instrumento também para ajudar o instrumentista a melhorar na prática. Aí dá uma passada em todos os instrumentos, ou quase todos, né? Todos Ele impossível, vai, né? não, ele vai pegar o seu instrumento, o que você escolheu ao Ah, entrar ok. na faculdade. Tá, Então, eu tenho aula de canto uma vez por semana. E tá aí, essa certo. professora, ela vai me ajudar com o que eu vou precisar aprender das músicas do semestre. Aí ela vai me ensinar, ela vai me ajudar a fazer as minhas linhas de baixo, etc. E aí eu vou passar com a ajuda dela. Mas, novamente, não é toda a faculdade que vai ter Que isso. vai ter essa parte. Então, é importante ver lá, como ela falou, no currículo, na grade, né? No que tudo que a faculdade oferece, quais as matérias, o que aborda até mesmo dentro daquela matéria, né? Uhum. Que é importante. A Bia, ela é cantora e compositora e Uhum. a faculdade está te ajudando bastante na sua composição. Uhum, tá mesmo. Eu acho que mudou bastante, assim. Muitas das músicas que eu escrevia eram todas iguais. Você Aham. escutava e elas todas pareciam a mesma coisa. Porque eu já tinha pego tudo que eu sabia e eu já estava espremendo isso para conseguir compor. Tá. Quando você entra na faculdade, você aprende a teoria, você começa a expandir esse teu horizonte e fica uma coisa que você tem mais facilidade em criar coisas diferentes, até porque você sabe o que você está fazendo. Você não está só fazendo por fazer. Você sabe, estou tocando tal coisa porque é o segundo grau de dó. Ok. Até a entonação, né? Você pode botar letras, enfim, aí vai de cada compositor, se ele quer só compor, ou que ele quer escrever, ou se quer juntar os dois, né? Como ela faz completa a música dela. Ela não depende de um outro músico para colocar música na poesia, na letra dela. E como é o estágio desse curso? Então, assim, o músico, dependendo de qual curso ele está fazendo, dependendo de qual área ele vai entrar, o estágio dele vai ser a prática, vai ser tocar em algum lugar, tocar, fazer um gig, como a gente chama, né? Então, principalmente para as pessoas de performance. Então, se você quer ser apenas cantora, o seu estágio vai ser esse. Você vai ter que ir e buscar trabalhos. Muitas vezes agora, durante a pandemia, tem gente fazendo coisas na internet. Então, Aham. o YouTube, o Instagram, etc., também ajuda muito a você conseguir esses gigs no futuro. Se você está fazendo uma coisa, talvez como regência, capaz de você achar até alguma coisa dentro de alguma orquestra sinfônica, algo. E se você está fazendo alguma área onde você teve que fazer um curso técnico aqui no Brasil e um curso até que você pode fazer lá fora como uma graduação também. Então, como produção musical, até você consegue alguma coisa. É difícil, porque muitos produtores hoje em dia só tem o próprio estúdio e é isso. Mas até você consegue. E a galera de também trilha sonora às vezes consegue algumas coisas, mas em geral é a prática que vai ser o estágio do músico, é fazendo mesmo, você vai meio que Fazendo, aprendendo sozinho. criando suas músicas, fazendo com que elas rodem. Hoje né, a internet está muito boa, né, para divulgar todo o trabalho que se faz. Tem uma coisa que eu tenho que falar para os compositores: se você É, vai postar suas músicas, tenha certeza de que você tem a licença dessas músicas para que ninguém possa roubá-las de vocês, tá bom? Para que ninguém possa fazer o plágio e você não vai ter direito algum à tua música. e Então, como existem fazer algumas essa formas. licença? Eu descobri isso esses últimos dias, porque eu tava postando muita coisa no Instagram, e aí eu lembrei que eu tinha música original minha que não era registrada lá. Então eu registrei Aham. tudo agora. Tá tudo registrado. Existem duas formas, em geral, que são mais práticas.
Uma que é pela Biblioteca Nacional, que você vai precisar de uma partitura da tua música, a letra, se ela tiver letra, e você vai lá no site e você vai enviar esses documentos. Tem um formulário inteiro que você tem que preencher, etc. E tem tudo lá. Você vai enviar isso, ele vai às vezes chegar a demorar 40 dias pela Biblioteca Nacional para você conseguir. É um pouco mais difícil. Existe o site que eu uso para registrar músicas, que é um site que foi criado por um advogado, tá? Então ele dá mesmo assim a tua licença da tua música, ele chama musicasregistradas.com. Parece, meu Deus, eu vou estar dando dinheiro. Não. Você ganha o seu registro e você tem lá o seu certificado, tá bom? Você entra lá, você compra créditos, e aí você vai usando esses créditos para conseguir registrar suas músicas. Isso é muito importante para a galera que faz composição, tá bom? Eles Olha que ganharem dinheiro. legal. Isso vale para letras também? Por exemplo, eu não tenho a Vale. música, mas tenho a letra. Então eu registro a Uhum. letra e já Sim. fico registrada. Ah, Sim. E legal. no musicasregistradas.com tem como você botar um pedaço de áudio, em vez de botar partitura também pra galera que tem preguiça de fazer partitura. Preguiça ou não sabe, né, ainda. Ou não sabe também. Não Existe essa sabe. possibilidade também. É. Ah, É, legal. Então fica aí, www.registro. ponto registro. Oh, meu Deus. Sua música registrada. Eu posso até depois enviar pra A gente gente vai colocar colocar aqui aqui embaixo. embaixo na descrição. É que muita gente não vai na descrição, mas já vamos avisando. Vai lá que vai É, ter umas dicas legais. vai ter uma dica, a gente pode mandar. Só que eu não lembro Isso. direitinho, tintim por tintim. Então eu vou botar aqui embaixo pra vocês. O importante é que sim, essa dica é importante, que tem que registrar. Hoje, como está tudo muito, a gente manda, grava e manda, grava e manda, e por aí pode ter uma surpresa de alguém estar copiando sua música e você não vai poder reclamar depois, É. juridicamente, os seus Uhum. direitos, né? E o trabalho depois dessa graduação. O trabalho do músico, novamente. É uma área que está um pouco saturada, tá bom? Principalmente porque tem muita gente que quer fazer a mesma coisa. Então a É. gente vai ter, e assim, o médico sempre vai ter lugares que você pode trabalhar como médico. O músico, você meio tem que achar o seu local nisso daí. Tá. E uma coisa importante que o meu professor de preparatório me ensinou quando eu comecei a estudar música para valer. Ele falou: música é trampo, música é trabalho. Vocês precisam aceitar aquilo que vier para vocês, vocês fazem, porque é trabalho. Assim como todas as áreas, você vai ter alguma coisa que você vai fazer que você não gosta. Não é tudo que você vai adorar fazer no seu trabalho, mas você precisa fazer porque é uma carreira, é um trabalho que você está fazendo para você conseguir se sustentar, ter dinheiro. Não é só por paixão que você faz música, você também precisa se sustentar. Muito importante lembrar disso. Sim, no início pode até achar que pode escolher, né? Mas depois vai se dar conta de que não, né? Não É, dá para é. escolher tanto. Até a galera que a gente acha que escolhe tudo acaba não escolhendo. Então a gente sempre vai pensar, a popstar definitivamente escolhe tudo que ela quer. Só que tem uma parte do trabalho que muitos popstars odeiam, que é essa coisa de ser famoso, de ter paparazzi para tudo quanto é lado. Então, tudo vai ter o seu ônus e o seu bônus, tá bom? Ou Só às lembre vezes de mesmo de trabalhar. gravar músicas que são chiclete, né? E que Uhum, não é a preferida daquele cantor, não é. né? Mas Ou sabe muitas. que A vai gente subir. escuta isso, a gente escuta histórias como a da Whitney Houston, uma das maiores cantoras do mundo, que Sim. não fazia as músicas que ela queria. As músicas que ela fazia eram muito produzidas para ser popzinha, parecida até com a Mariah Carey, e ela não gostava disso. Ela queria fazer uma música diferente. É, Mas então isso acontece. E o músico que está atrás também, que colocou ali a partitura, né? Que fez a parte musical e não a letra, também uhum, deve ter o mesmo trabalho, né? De, também. eu quero que bote um ritmo mais animado nessa música. E o músico fala, não, bom, enfim, vai ter que fazer. Ou não, É, né? Vai depender do interesse ali do músico. Mas já é. saiba que sim, tem essa parte, como toda profissão, a parte que a gente gosta menos Uhum, menos de sim, fazer, né? sim. Mas é difícil encontrar um lugar onde você vá como músico e tenha sua carteira assinada, que seja um profissional contratado.
Assim, o músico ele é muito liberal em termos de trabalho, então assim, registrado vai ser um pouco difícil. Onde você vai encontrar isso? Se você fizer licenciatura enquanto você estiver como professor, normalmente você vai ser registrado por isso. Talvez em alguns estúdios, mas hoje em dia o esquema de estúdio é muito diferente. Cada um tem o seu próprio estúdio, o produtor tem o seu estúdio. Então vai ser difícil de ser registrado por um estúdio. Você vai ver assim artistas que são assinados a certas gravadoras. Aí você tá lá registrado. Mas em geral o trabalho do músico ele é mais liberal, ele é mais aberto, né? Então pode até ser que você tenha algo muito estável, mas nem sempre ele vai ser registrado, infelizmente. Sim, sempre vai trabalhar naquele meio free, meio por tarefa, né? Até mesmo ser músico de cantores, eu acho que fecham por turnê ou por pacote, né? Por número de shows, acho que é dessa forma que fazem. Uhum. E a faculdade orienta isso quando sai, assim, para vocês abrirem uma empresa, para poder ter resguardado seus direitos. A faculdade orienta Nem, ou você não sabe? nem sempre. Vai, novamente, vai ser repetitivo, mas De vai cada depender da faculdade. empresa. É, porque a minha professora de canto, por exemplo, ela está ensinando como que a gente vai começar a modificar a nossa carreira em termos da pandemia. Porque a música vai mudar por causa disso, para sempre. Essas lives mudaram muito o estilo, o trabalho do músico. Então, Sim. a gente vai começar a aprender isso. A faculdade, principalmente esses professores de instrumento, vão tentar ajudar muito a formar esses músicos para serem músicos, né? Que vão Aham. conseguir fazer o que quiserem. Mas não é toda a faculdade que vai te ensinar isso, não é toda a faculdade que vai pensar no lado business. E vão ter alguns cursos, principalmente nos que são lá fora, que vão fazer até uma análise de mercado, saber o que você precisa. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito disso, né? A gente não vai ter o curso de songwriter que vai pegar muito isso, essa questão do fazer a música pop e entender como funciona o mercado. Mas se eu posso dar uma dica, Aham. sempre esteja, mesmo que você goste de músicas mais assim, indie, ninguém conhece muito bem, escuta a música pop. Tudo tem seu valor. Até eu como musicista, galera, eu tô estudando, tô terminando meu primeiro ano de faculdade. Vou falar para você, até o funk tem o seu valor. Ele tem o seu valor popular, histórico, cultural. Eu escute as coisas sem esse preconceito de, é musicalmente isso, aquilo, outro. Entre com a mente aberta, escuta, gosta o que você quiser e conheça a música popular, porque ela é onde a maior parte do dinheiro vai estar. Se você quiser, né, conseguir sobreviver, você provavelmente vai fazer alguma coisa na música popular, tá bom? São poucos os que vão conseguir sair muito disso. Até porque tudo é música, Tudo é música. né? Tudo é música. Tudo é Uhum. musicalidade, tudo é música. A gente batendo uma caixinha de fósforo, tá tirando um som, é uma música, e Uhum. daquele som da caixinha de fósforo pode-se criar muita coisa, né? E todo mundo tem uma formação musical. É, Mesmo desde aqueles que não tocam criancinha, instrumento. desde Todo mundo. pequena. Assim, quando a gente fala de composição, eu fiz um curso que foi muito interessante, porque ele falou que uma das primeiras coisas que a gente aprende musicalmente é a voz dos nossos pais. Sim. Então, a voz, a forma como os nossos pais falam, acaba afetando o jeito que a gente escreve futuramente música. É muito interessante. Tudo é música, galera. Tira esse preconceito. Vamos nessa. É muito interessante. Quando a gente estuda de criança também, o próprio som que o bebê faz é ele se escutando, ele Uhum. escutando a voz dele, ele reconhecendo que ele produz sons, né? Por isso Uhum. que às vezes começa a fazer uns sons. Ele também não sabe o que que é porque ele está testando ali, né? E a gente acha que ele Uhum. está querendo falar alguma coisa, às vezes não. Ele só É só tá lá se ouvindo mesmo. ele está se ouvindo e isso é muito legal. E é som, né? Som é Uhum. música. A gente está aqui produzindo sons que podem virar música, né? Uhum. Tudo. Sim. E para a gente ir finalizando, essa parte de licenciatura, como Tá. funciona? O que é licenciatura? Você ser professor de música. Então acontece muito, né, do campo de mercado do musicista, tá? Mais difícil e acaba Uhum. indo dar aula, até porque é uma forma até de praticar, né?
de Sim, continuar ali no mercado, é ir dar aula. Como funciona? Já sai com direito a dar aula ou é a parte? isso. Então vamos lá. Por exemplo, se você estiver fazendo um curso de composição ou performance, principalmente curso de performance de instrumento, você vai fazer lá teus 4 anos. Se você quiser mais essa oportunidade, você pode fazer licenciatura por mais ou menos um ano e meio, você tira o teu diploma de licenciatura, porque mata muitas matérias, tá? Uhum. Mas o curso de licenciatura, ele vai te deixar fazer de uma forma pedagógica, tá? Ensinar uma criança, talvez às vezes, a aprender música. Então, para você dar aula em escolas, então você tá lá, você vai dar aula pro 10º ano. Se você quiser dar aula para alguma criança, você vai precisar ter o curso de licenciatura, provavelmente. Ou você vai ter o curso de performance ou alguma outra coisa e a pedagogia. Também existe essa possibilidade de você fazer, tá bom? A licenciatura você sai podendo dar aula onde você quiser. Existem conservatórios e locais onde você não precisa ter feito a licenciatura, tá? Ele é um curso que ele não é super assim necessário para você dar aulas, mas em escola ele é muito, muito bem visto, tá bom? Então, se você sabe que você vai querer dar aulas, é isso que você quer fazer, você quer ser professor de música, eu falo para você ir na licenciatura, até porque o curso inteiro ele vai ser muito diferenciado, você vai fazer leituras de coisas diferenciadas, então muitas vezes o vestibular vai requerer que você já tenha lido várias coisas. Não sei se você quer, vai para a licenciatura. Mas você, como músico, também pode adicionar isso na tua cartola, como a gente falou, é trampo. Você pode adicionar isso também para você conseguir dar aula também para ajudar o teu futuro, vamos dizer, né? Então, quem já estiver pensando nisso pode fazer todas essas linhas da música e já Uhum, pensar em agregar um ano mais para isso, completar com a licenciatura, aí fica completo com 5 anos, né? Fez a isso. parte musical que queria, mas a Uhum, licenciatura já vai estar apto, inclusive, para dar aulas. exato, exato. Dar aulas em escolas e dar aula particular também, né? Em Sim. A aula conservatório. particular, ela é mais aberta. A aula particular, assim, às vezes a gente vê gente que nem tem muito bem o que A deveria ter dando didática, aula. a didática. A didática, até o conhecimento, às vezes, as pessoas. Eu tenho até um pouco de Ah, medo com isso. Tem algumas pessoas que não sabem muito bem, já estão dando aula. Mas, assim, se você tem bastante teoria, se você sabe muito bem, se você sabe que você vai conseguir passar isso bem para o teu aluno, você pode começar a dar uma aula particular ali, outra aqui. Mas para dar aula para um grupo de crianças, você precisa ter por favor, licenciatura. Oh, né? por Tenha favor, licenciatura. por favor. Tenha. Tenha, porque pode ser que tenha lugares que não precise da licenciatura, mas é importante. A parte pedagógica é legal até, dá até segurança para ensinar Uhum. melhor. E às vezes até Sim. facilita, porque Vocês estão formando o futuro dos os músicos, músicos. entendeu? Bia, tem mais alguma coisa que a gente não abordou e que você gostaria de deixar para os que têm interesse nessa graduação de música? Mas um pensamento só, ele é menos talvez prático, mas ele é um pouco mais mental. A gente tem muito essa ideia de que estudar música vai te fazer perder um pouco do teu lado individual na música. Isso não é verdade. Você vai estar aprendendo apenas. Eu acho que eu tenho a frase que eu criei para mim mesma que me ajudou muito, que é: você precisa saber as regras antes de quebrá-las. Então aprenda as regras, aprenda o que todo mundo está seguindo antes de você saber o que você quer quebrar. Então eu só peço para os músicos estudarem, melhorarem, sejam melhores, construam mais ainda. Não vamos ficar todo mundo preso nessa mesma coisa. Vamos todo mundo fazer um pouquinho diferente. E se você tem vontade, prova, tenta, se prepare e vamos ver o que dá. Nossa, achei muito legal. Cheguei a me arrepiar aí com a sua frase. Aí a gente tem que conhecer as regras para poder quebrá-las, senão a gente fica gritando para o nada, né? É, Fica infundado. E quanto mais a gente conhecer, melhor vai ser o nosso trabalho,
melhor vão ser as ferramentas para a gente brincar com elas também, né? Uhum, Eu acho que o exato. músico tem isso. Quanto mais ele conhecer, ele vai ser diferente, porque ele vai poder brincar com Exato. ritmos, com notas, né? Tantos Uhum, músicos, e o brasileiro tem isso no sangue já. Então, ele sim, aprendendo um pouco mais, ali se aperfeiçoando um pouco mais, ele vai ficar mais completo e trazendo mais coisas legais aí para as pessoas ouvirem. isso mesmo. Muito obrigada, sucesso na sua carreira. A gente Muito vai deixar os obrigada. contatos dela, quem quiser conhecer o trabalho dela, as músicas. Quem sabe ela autoriza até a gente a publicar alguma música no Pode? nosso canal. Ela prepara alguma coisa para o nosso canal e a gente também deixa disponível aqui para conhecer e tudo. Muito Só. obrigada, Bia. Muito Muito sucesso obrigada. para O prazer você. foi todo meu. O prazer foi todo meu. Fazendo isso para os futuros músicos. Um beijo. Beijo.